Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre palavras erradas que comumente a gente ouve na igreja, na missa, dentro do meio eclesiástico. Faz tempo que eu queria fazer esse vídeo, mas agora surgiu essa oportunidade. Há uma lista enorme, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu escolhi apenas 7 palavras. Não são as 7 palavras de Jesus na cruz, mas são 7 palavras que crucificam a comunidade, ou seja, que comprometem uma comunidade, que compromete até a credibilidade de uma pessoa. Porque você imaginou, uma pessoa que fala errado, ela perde credibilidade. Então, se você é uma dessas pessoas que às vezes tem seus deslizes com frequência, com palavras erradas que são pronunciadas, esse vídeo te interessa. Vale lembrar que todos nós estamos sujeitos a cometerem essas gafes. Eu mesmo, vez por outra, aí tropeço em palavras e eu vou até partilhar durante esse vídeo para vocês algumas situações que eu vivi e que faz parte aí da nossa vida. Sobretudo quem comunica muito corre também o risco de tropeçar em palavras vez por outra. E é bom a gente aprender e ir corrigindo esses erros na nossa vida. Mas antes de falar dessas 7 palavras que eu selecionei, que comumente as pessoas pronunciam erradas, eu convido você que está passando por esse canal e ainda não se inscreveu, às vezes assiste o meu vídeo, mas não se inscreva nele, venha fazer parte desse canal. Vamos ajudar esse canal a crescer com a sua presença nele, sua presença interativa, que você possa comentar, compartilhar esse vídeo, deixar sugestões. Quanto mais você interage com o canal, mais vida esse canal ganha. Vamos lá então com essas 7 palavras. Eu queria começar com uma expressão que é uma expressão muito utilizada na igreja, em todas as hierarquias da igreja, de bispo a leigos, passando por padres, freiras, agentes de pastoral. É muito comum as pessoas utilizarem este termo inadequadamente. Não que o termo esteja errado, mas ele é aplicado de modo errado. Sabe qual é esse termo? A nível de ou em nível de. Eu já falei sobre isso, falo sobre isso muitas vezes em palestras, porque a gente ouve com frequência as pessoas dizerem em nível de diocese ou a nível de diocese, em nível de paróquia ou a nível de paróquia. Você sabia que essa expressão usada dessa maneira está errada, é inadequada, porque a palavra nível nós usamos geralmente quando se refere à escolaridade, a grau de escolaridade, ou à água, e algumas outras exceções. Mas não cabe dizer em nível de paróquia, em nível de diocese, ou a nível de paróquia, ou a nível de diocese. Mas é uma expressão que se tornou vício na nossa boca, na boca de muitas pessoas, até pessoas muito letradas, acabam utilizando inadequadamente essa expressão viciosa de usar termos dessa natureza. Então, quando você vier na sua boca para dizer em nível de paróquia, em nível de diocese ou a nível, lembra que está errado. Como é que você pode substituir essa palavra, que é uma influência espanhola? Na língua espanhola existe essa expressão, mas na língua portuguesa não, para essa condição que nós usamos dentro da igreja. Então, você pode substituir essa expressão a nível de ou em nível de para em termos de ou no âmbito de. Então você pode dizer, ó, no âmbito de diocese ou em termos de diocese. Aí fica uma expressão correta, fica muito mais elegante a sua comunicação, dá muito mais credibilidade na sua fala, do que você ficar repetindo como um mantra em nível de ou a nível de, quando na verdade essa expressão é errada com esta aplicação. Ficou claro isso? Presta atenção então, quando você estiver numa reunião diocesana, numa reunião paroquial, você vai ouvir muitas vezes pessoas usando essa expressão. E aí você já vai saber, isso não é correto. Feito isso, vamos para a segunda expressão, que é muito comum as pessoas utilizarem e que é errado.
Subsídio. Subsídio é uma palavra errada, uma expressão errada. A forma correta é subsídio. Tem som de 2 S's. Essa foi uma das expressões que eu usei muito tempo e depois ainda que eu fui corrigido nisso, eu continuei a usar porque eu estava tão viciado. Às vezes quando eu vou falar, porque eu falo muito de subsídios, propaganda de subsídio, apresentação de subsídios. E eu fiquei muito tempo ainda com esse vício de dizer subsídio. Aí a pessoa me corrigiu e eu agradeço imensamente a correção dela. Foi uma correção fraterna. Ela disse até para mim, não fica bem um padre palestrante falando uma palavra errada como essa, subsídio, que na verdade é subsídio. Toda vez que você for falar, fazer uma referência a esse termo, lembre-se que é subsídio. Como se você estivesse pronunciando com 2 S's e com acento agudo, com ênfase no I, subsídio e não subsídio, como muita gente, eu diria que a maioria das pessoas falam subsídio, quando na verdade é subsídio. Então toda vez que você for falar essa palavra, dizer essa palavra, pronunciar essa palavra, lembre, é subsídio e não subsídio. Outra palavra que é um erro primário, mas que eu já vi gente assim, até com um grau de escolaridade elevado, pronunciando errado, uma palavra tão simples, que nós pronunciamos todos os dias, mas que ali acontece um errinho. A palavra evangelho. Eu já ouvi muita gente, sobretudo liderança pastoral, dizendo evangelho, como se tivesse entre o E e o V um N, e não tem. É evangelho, não é evangelho. Presta atenção que você vai ouvir muita gente dizendo isso, evangelho, em vez de dizer evangelho. Parece tão óbvio isso, mas acontece das pessoas trocarem as letras aí, enfiar um N onde não existe. Então a palavra, obviamente, todo mundo sabe, a grande maioria, que é evangelho e não é evangelho. Outra palavra que a gente ouve assim com bastante frequência, muito parecida com evangelho, é a palavra enganjado. A palavra de uma pessoa que é muito atuante na comunidade, o termo a ser usado por uma pessoa muito atuante na comunidade é engajado. Não tem esse N, nem no começo, nem no meio da frase. Aliás, essa palavra, ela não tem N. Se você enfiou um N aí ou 2 N's nela, ela está errada. A palavra é engajado, não tem N, ou engajada. Uma pessoa que é muito atuante na igreja é uma pessoa engajada e não é uma pessoa enganjada. Então, lembre-se, não tem esse N depois. Engajada e não enganjada. Eu disse que não tem 2 N's, desculpa, tem um N apenas. Engajada e não enganjada. Outra palavra que se usa com frequência de modo errado é a palavra beneficente. Quando a paróquia vai promover um evento, eu já vi até em faixas de propaganda do evento dizendo chá beneficente, evento beneficente. Não é beneficente, não é beneficente, seria de eficiência. Agora aqui nós estamos referindo a benefício, o benefício que esse evento vai promover. Então, é um chá beneficente. É um evento beneficente, não é beneficiente, como às vezes algumas pessoas
pronunciam. Então, quando você for fazer um evento aí na sua paróquia, na sua comunidade, tiver que escrever um cartaz, colocar um aviso na missa, cuidado para não colocar beneficente, porque às vezes no descuido do comentarista ele pode até ler beneficente, quando na verdade é beneficente, de benefício. Outra palavra, agora a sexta palavra, que é uma palavrinha também que muita gente faz errada, fala errado, pronuncia errado, é a palavra rubrica. Já ouvi muita gente dizendo rúbrica. Não é rúbrica, é rubrica. Não tem acento. E o acento ali é oculto, está lá no i, não está no u. Porque é uma palavra oxítona. Rubrica. O que é uma rubrica? São aquelas orientações, por exemplo, você pega aí o missal romano. O missal romano tem as suas orientações e lá no meio das letras tem letrinhas em vermelho, que são as orientações. Aquelas letrinhas em vermelho são rubricas. Rubricas orientando como se usa o missal romano. Ou então, quando você vai dar um visto num documento, você vai colocar ali uma rubrica. A sua assinatura abreviada é uma rubrica, não é rúbrica. Então, atenção aí, secretárias e secretários paroquiais, quando você for pedir para o padre dar um visto num documento, você vai pedir para ele fazer ali uma rubrica no documento e não uma rúbrica. Não é rúbrica a expressão. Mas tem muita gente que usa o termo rúbrica em vez de rubrica. Parece errado falar rubrica, mas é o correto. E a última palavra é do contexto bíblico, que muitos leitores tropeçam nela, muitos comentaristas, às vezes até padres tropeçam na expressão, na pronúncia dessa palavra, que aparece muito dentro das leituras na Bíblia. Antioquia. Já ouvi muita gente dizer Antioquia. Eu até dizia isso num outro vídeo e teve uma pessoa que veio corrigir lá nos comentários. Não, a palavra Antioquia está errada, é Antioquia. Não é Antioquia. Embora não tenha acento na palavra, e eu queria explicar por que é Antioquia e não é Antioquia, porque essa palavra tem origem grega. Só que lá na origem grega tem um acento que confunde muita gente a pronunciá-la como Antioquia, mas ela chegou até nós via o latim. Então, pelo latim, o acento não cai no O, o acento recai no I, a palavra latina. Então, como nós recebemos a palavra via língua latina, a expressão correta para nós é Antioquia e não Antioquia. Então, quando você for ler um texto bíblico e aparecer essa palavra, não tenha medo ou receio de pronunciá-la Antioquia e não Antioquia. Antioquia está numa pronúncia inadequada, errada para a língua portuguesa, que tem sua raiz latina. Então, para nós, a palavra é Antioquia. E assim, há muitas outras palavras que a gente ouve as pessoas pronunciarem errado e que às vezes pega mal para a comunidade. Primeiramente, pega mal para a própria pessoa, né? Quando você pronuncia uma palavra errada, você desqualifica a sua pessoa. Uma comunidade que tem mais pessoas ainda pronunciando coisas erradas nas leituras, palavras erradas nas leituras, nos comentários, nas conversas, mostra uma comunidade iletrada, uma comunidade com carência básica de alfabetização. Então isso pega mal para a comunidade. Se você é um comunicador, uma comunicadora, um leitor, uma leitora, um comentarista, um padre, uma freira, alguém que lida com o público, tome muito cuidado com o linguajar. Não tenha medo, não fique magoado se alguém te corrigir, isso é para o seu próprio crescimento. Eu, particularmente, não fico chateado quando alguém corrige. Vez por outra, eu tropeço em palavras também, pronuncio palavras erradas, e olha que eu tenho uma vasta caminhada aí no campo literário. Mesmo assim, vez por outra, tropeço em palavras. É natural que aconteça isso. O importante é a gente não se acomodar, estar aberto para as correções, para o crescimento, isso é muito valioso.
Então eu trouxe hoje para vocês aqui estas 7 palavras que são usadas de modo errado, com muita frequência, dentro de nossas paróquias, dioceses, aí dentro da igreja de um modo geral. Se você conhece mais palavras aí que você vê do pronunciadas de modo errado, deixa escrito aí nos comentários, diga como é que é aí na sua comunidade, diga se você já se sentiu constrangido quando se deu conta que pronunciou uma palavra errada. Importante essas partilhas. A gente cresce muito com isso. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, deixa aí seus comentários, seu joinha. Compartilhe esse vídeo aí com as equipes da sua comunidade. Eu penso que pode ajudar também as pessoas a se corrigirem ainda mais e se tornarem ainda melhores na comunicação. Por hoje é isso. Meu abraço e minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo vídeo.